Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos ver outro fenômeno nuclear e agora nós vamos comentar sobre a fusão nuclear. O que é fusão nuclear? Então nessa imagem aqui nós temos um esquema mostrando a fusão nuclear, né? Então, enquanto a fissão nuclear ocorre com núcleos grandes, com liberação de muita energia, a fusão nuclear ocorre envolvendo núcleos pequenos, né? Núcleos pequenos que vão se juntando para dar núcleos maiores, né? Então você tem aqui nesse esquema o hidrogênio, né? Com massa 3, que a gente chama ele de trítio, né? O isótopo do hidrogênio, o trítio, ele está se juntando com outro isótopo de hidrogênio, que é o deutério. Então eles se juntam, né? A liberação de nêutron, a liberação de muita energia e a formação do hélio, né? Então a fusão nuclear libera ainda mais energia do que a própria fissão nuclear, né? Enquanto a fissão nuclear dá origem à bomba atômica, né? A fusão nuclear dá origem à chamada bomba de hidrogênio, né? Que é justamente chamada bomba de hidrogênio porque decorre da fusão do hidrogênio, tá? Então, nós temos uma fonte inesgotável, digamos assim, de hidrogênio no nosso planeta Terra, né? Porque ele é muito abundante, ele forma água, você consegue ele com facilidade. Então, se você conseguisse fundir o hidrogênio, ou seja, controlar essa reação, seria assim, digamos, a saída, a resolução energética do mundo definitivamente, né? Claro que qual a situação, qual o complicado aqui é controlar essa reação, né? Porque para ela começar, você já precisa de uma quantidade de energia muito grande, digamos assim, para disparar essa reação, né? Para fazer com que ela aconteça, a quantidade de energia necessária é uma coisa exorbitante, né? Então, veja, hoje é muito difícil controlar isso. Existem aí desafios de você ter condição de fundir o hidrogênio a frio, né? Ou seja, fazer com que essa reação acontecesse a baixas temperaturas, né? Existem até trabalhos e existem cientistas que já disseram, né, mas foi comprovado não ser verdade, que haviam controlado essa reação, né? Então, realmente, é uma reação digamos assim, de grande interesse para a ciência no planeta Terra, controlar a fusão a frio. Mas isso ainda não é possível, tá certo? Muito bem. Na verdade, a fusão nuclear, ela está, assim, por trás da nucleossíntese. Você sabe que um dos desafios que nós, os seres humanos e a ciência no planeta Terra tem é tentar entender como que os átomos, né, se formaram, como que toda a diversidade, né, de átomos que nós temos, aproximadamente 100 átomos naturais que nós temos no nosso planeta, formando tudo que existe, como que eles se formaram, né? Então, a teoria mais aceita para explicar a origem dos elementos é justamente a nucleossíntese, né? Que está associada à teoria do Big Bang, né? Então, acredita-se que entre 13 e 15 bilhões de anos, você teve ali na origem do universo, né, uma explosão, e ali você teve a formação das entidades que viriam a formar os prótons, os nêutrons, que seriam os quarks, né? Então, esses quarks eles vão se unindo para formar prótons e nêutrons. À medida que o universo vai se expandindo e se esfriando, esses prótons e nêutrons eles vão se juntando, e aí você chega um momento que você tem os primeiros átomos, o átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio, e à medida que você tem então matéria no universo, a gravidade começa a agir, né, sobre essa matéria,
vai acumulando essa matéria e essa matéria vai se condensando, enfim. E aí você tem toda a evolução planetária e estelar do universo, tá certo? Então essa é a teoria por trás da nucleossíntese. Claro que esta explosão inicial, ela não dá origem a toda a diversidade de elementos, de núcleos que nós temos, né? Ela explicaria inicialmente a formação do hidrogênio, né? Mas para você ter hélio, por exemplo, que é o núcleo maior, com 4, aí você teria que ter a fusão do hidrogênio, né? E isso aí já aconteceria em estrelas, como ocorre no nosso Sol, né? No nosso Sol, você tem ali a fusão do hidrogênio, né? A fusão do hidrogênio para formar hélio, né? E a gente chama isso de queima do hidrogênio, mas você sabe que isso não é queima, né? Isso, na verdade, é a fusão. Então, a gente diz que lá no Sol, o Sol está queimando o hidrogênio. Mas isso é uma forma da gente dizer. A gente sabe bem que queima, na verdade, é uma reação química, né, envolvendo o combustível mais o oxigênio, né? Mais o oxigênio. Então, para você queimar hidrogênio, você teria que ter o hidrogênio mais o oxigênio. Então, queima produzindo água, né? Não é o que acontece no Sol. No Sol você não tem uma queima, né? Você tem a fusão do hidrogênio. Mas a gente acaba chamando de queima, tá certo? Então, e aí essas estrelas de primeira geração formariam hélio, e aí vem as estrelas de segunda geração, as supernovas. Então, para explicar toda a diversidade de elementos que nós temos, tá certo? E como é que a matéria surgiria a partir apenas da energia inicial? Por esta equação, né? Por esta equação você tem como converter energia em matéria e vice-versa, tá certo? Então, por esta equação, matéria e energia, elas são relacionadas. Então, inicialmente você tinha apenas energia, mas essa energia, então, origina a matéria, tá certo? Então, fótons de elevada energia podem formar pares de elétrons. Um feito de matéria e outro de antimatéria. E aí é que tem uma na verdade, essa teoria da nucleossíntese tem alguns nós, né? Tem algumas situações que ela não explica, tá certo? Então, digamos assim, é o melhor que a ciência tem, mas ainda é pouco para explicar muitos fenômenos, a formação de alguns átomos, né? Eles têm que recorrer, os defensores dessa teoria, a muita imaginação, muita criatividade para poder justificar a existência de tudo que temos, né? Uma das questões é o seguinte: isso já ocorre, né? Já é comprovado, né? E você consegue, através de fótons de elevada energia, formar elétrons e antielétrons, né? Que a gente chama de positron, tá? Então você tem o que a gente chama de antimatéria, tá? Então, na verdade, por esta equação, né, se eu tiver energia suficiente, eu vou formar 2 fótons, um de matéria e outro de antimatéria. O que eu quero dizer com isso é que não dá para a matéria ser formada sozinha. Ah, eu vou formar matéria. Isso não existe, né? Do ponto de vista matemático desta equação, o que acontece? Eu vou ter as duas entidades. Eu vou ter a matéria, a partícula formada de matéria, e também a sua antipartícula formada de antimatéria, tá certo? Então, se nós pudéssemos olhar para o ambiente preenchido, né, de fótons e raios gamas, né, se nós pudéssemos ter a capacidade, Einstein, ele diz que para entender essas coisas ele tinha uma imaginação tão fértil que ele se imaginava viajando na velocidade de um elétron, né? Então, mas se nós pudéssemos usar aí a nossa imaginação e imaginássemos olhando para um ambiente, né, cheio de fótons, né, de alta energia, de raios gamas de alta energia, o que nós veríamos? O que nós veríamos? Estes fótons se transformando, dando origem
a pares, né? A pares de elétrons, um feito de matéria e outro de antimatéria. Então nós veríamos isso aqui, ó, raios gama de alta energia, dando origem a uma radiação beta menos, que a gente chama, né, que é o elétron, e uma radiação beta mais, que é o pósitron, né? Mas também veríamos o beta menos com o beta mais se juntando e dando origem novamente a raios gama. Então nós teríamos este, digamos assim, este equilíbrio entre matéria e energia, tá? Então nós veríamos raios gama dando origem a elétrons e prótons, beta mais e beta menos, e veríamos beta mais e beta menos se juntando, né, e dando origem a energia novamente aos raios gamas. Era isso que a gente veria, tá? Mas o interessante, a gente não vê isso na natureza, né? Então a questão é, uma das questões mais interessantes que até hoje a física não consegue explicar. Cadê a antimatéria que deveria estar aqui e não está, né? Cadê a antimatéria? Para onde ela foi, né? Porque nós deveríamos ver a antimatéria no universo, né? Então, anti-estrelas, antiplanetas, né? E não acontece. Aonde está a antimatéria? Então, esta é uma dos grandes desafios, né? Porque não há como sustentar a existência da matéria predominando sobre a antimatéria. Então, existem teorias, existem hipóteses, mas a verdade é que não é possível você justificar uma predominância da matéria no universo, né? Não há como justificar isso. Na verdade, deveria existir aí a matéria e a antimatéria em quantidades iguais. Então, lá no início, quando explodiu, você tinha lá os primeiros elétrons, os primeiros pósitrons. Então, estes foram formados na mesma quantidade. E para aniquilar um, eu preciso do outro, na mesma quantidade. Então, na verdade, essa assimetria não se justifica no universo. Então, tá aí uma questão interessante aí que os físicos até hoje não têm como explicar, tá certo? Muito bem. O Sol, nós estamos falando de fusão nuclear, que nós temos aqui então a fusão do hidrogênio ocorrendo o tempo todo, né? Só para você ter uma ideia, né, da quantidade de energia que é liberada nos processos de fusão nuclear, né? Então a gente chama isso de queima, mas eu já lhe disse que não é queima, né? É uma fusão. Então você tem hidrogênio se juntando lá, né, formando hélio. Num processo contínuo, ininterrupto, já está ocorrendo aí há 5 bilhões de anos, segundo os cientistas, segundo a ciência, a astronomia e tal, e ainda vai ocorrer por mais 5 bilhões de anos, né? Então existe aí nesse ritmo combustível, né, hidrogênio, que é o combustível lá, para mais 5 bilhões de anos. Então veja, hidrogênio se junta para formar o hélio, mais energia, tá certo? Mais energia. Quando a gente fala energia, é calor, é radiação de toda eletromagnética, de todos os tipos que você possa imaginar, tá certo? Então, nós temos aqui uma equação, né, para te mostrar como se libera muita energia. Então, veja, aqui você tem o deutério mais o trítio, né, naquela reação inicial que eu mostrei lá no começo, formando o hélio, né? Então, o hidrogênio deutério mais o hidrogênio trítio, né? Eles se juntam, eles se fundem para formar o hélio, tá? Mais nêutrons, mais radiação e tal. E essa quantidade louca de energia, né? Trilhões de joules aí para cada mol de hidrogênio. Então imagine que para cada 2 graminhas de deutério é liberado essa enormidade de energia. Agora, veja, para cada 2 gramas de deutério é liberada essa quantidade maluca de energia, né? 1,7 vezes 10 a 12 joules, né?
Então, só que o Sol transforma aproximadamente 600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo, né? Então, cada segundo nós temos 600 milhões de toneladas de hidrogênio se transformando em hélio. Então, é um negócio realmente incrível. E isso é o Sol, né? Uma das estrelas, não é a maior, né? Imaginem a energia, imaginem a enormidade, a coisa incrível que há no universo, né? É uma área de estudo lindíssima, é uma área de estudo muito fascinante, o universo como um todo, né? E eu espero que você tenha gostado dessa breve aula, desse breve vídeo sobre fusão nuclear. Até a próxima!